Olá, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio pela TV Serra Dourada. Muito obrigado pela sua audiência. E no programa de hoje você vai acompanhar mais um recorde histórico nas exportações de soja em grãos e também do complexo soja. Vai ver também que a linha Moderagro passou por mudanças nas regras para a safra 21-22 e com isso diversos setores, principalmente de proteína animal, ficaram impossibilitados de usar os recursos. Você vai ver que o governo federal avalia a possibilidade de editar uma medida provisória para destravar o novo regime de operação de ferrovias no Brasil. Vai ver também que os preços mínimos para a safra de verão já foram publicados no Diário Oficial da União e que as exportações brasileiras cresceram mais de 35% e somaram mais de 130 bilhões de dólares. E você vai ver que hábitos saudáveis pode ajudar a combater a Covid-19. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre recorde. Entre janeiro e junho, o Brasil bateu recorde histórico nas exportações de soja em grãos e também no complexo soja. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, os embarques do grão no primeiro semestre de 2021 totalizaram 61 milhões de toneladas contra 58 milhões de toneladas exportadas no mesmo período do ano passado. Segundo a consultoria Safras e Mercado, através do seu analista Luiz Fernando Gutierrez, o resultado demonstra que a demanda pela soja brasileira está forte no momento. O dólar na casa aí dos R$5 torna os nossos produtos muito competitivos no exterior e com a China demandando grão e óleo e o farelo, sendo exportado para mercados da Ásia, África e também Europa. Para a consultoria Safras e Mercado, a tendência é de até o final do ano ainda para vendas externas bem aquecidas para o complexo soja brasileiro, especialmente para os grãos. Nós devemos aí encerrar o ano com recorde nas exportações de soja, que devem totalizar por volta de 86 milhões de toneladas, superando assim o recorde do ano passado, que foi de 83 milhões de toneladas. A linha Moderagro passou por mudanças nas regras para a safra 2021-2022 e com isso diversos setores de proteína animal ficaram impossibilitados de usar os recursos disponíveis para projetos de construção ou modernização de benfeitorias. O mesmo tipo de projeto pode ser financiado em outra linha, o Inovagro. No entanto, as entidades reclamam a diminuição da oferta de crédito para essa finalidade. Uma resolução do Conselho Monetário Internacional define que o Manual de Crédito Rural deverá vedar o financiamento para construção, instalação e modernização de benfeitorias, quando destinado aos segmentos de aquicultura, avicultura, carcinocultura, suinocultura e ovino-caprinocultura, além de piscicultura e pecuária de leite. E de acordo com a Diretoria de Crédito e Informação do Ministério da Agricultura, os bancos reclamaram ao Ministério que, ao financiar o mesmo tipo de atividade em duas linhas diferentes, como ocorreu em safras passadas, os custos operacionais ficaram maiores. E o governo então analisou as contas e viu que o Inovagro concentrava os pedidos dos produtores, por isso decidiu cortar essa finalidade do Moderagro. Além disso, segundo o governo, a manutenção no Inovagro seria mais estratégica. E neste plano safra, ele teve destinação de 2,6 bilhões de reais, com juros de 7% ao ano e limite de financiamento acima de R$1 bilhão por beneficiário, enquanto o Moderagro recebeu 1,8 bi com taxa de 7,5%
e limite por beneficiário de R$ 880 mil. Com esse cenário, o setor se preocupa diante de uma possível falta de recursos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ele confirmou agora que o governo federal avalia a possibilidade de editar uma medida provisória, uma MP, para destravar o novo regime de operação de ferrovias no Brasil. O ministro afirmou que a pasta ainda tem esperança de que o projeto de lei sobre o assunto avance no Congresso, mas, caso isso não aconteça, ele disse que o governo tem a opção de editar uma medida provisória, já está no radar. Investimentos na ordem de pelo menos 25 bilhões de reais aguardam que o Congresso dê aval para o regime de autorização de ferrovias. A partir de uma medida provisória, a implantação do modelo poderia ser acelerada. Mas, de qualquer forma, o texto precisaria ser aprovado pela Câmara e o Senado em até 120 dias para não perder a validade. Hoje, o projeto que dá aval para esse modelo aguarda a votação no Senado. A proposta está na casa desde 2018, quando foi apresentada pelo senador José Serra. Desde então, as discussões sobre o texto que trata de investimento em ferrovias evoluíram sob a relatoria do líder da minoria no Senado, que é o Jean Paul Prats, numa rara convergência na pauta econômica entre a oposição e o governo Bolsonaro. No fim de 2020, Prats divulgou um novo relatório do projeto de lei. E com isso, no início do ano, a expectativa era de que o projeto fosse aprovado logo nos primeiros meses de 2021. A piora na crise do novo coronavírus e a abertura no Senado de uma CPI da Covid, no entanto, atrapalhou esse plano, assim como disputas de estados em torno da renovação da ferrovia Centro-Atlântica, a FCA. Os preços mínimos para a safra de verão já foram publicados agora no Diário Oficial da União, na portaria 201 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O reajuste médio aplicado, considerando as 12 culturas beneficiadas, foi de quase 20%, sendo o maior aumento para a borracha, com 42%, seguido pelo leite nas regiões Sudeste e Sul, com 37%, e para os principais produtos, os reajustes variaram de acordo com o comportamento do custo variável da cultura e também dos parâmetros econômicos que influenciam a formação de preços. Para o algodão em pluma, o reajuste foi de 6,6%, passando a R$ 82,60 por arroba, válido para todo o Brasil. O arroz longo fino, ele foi para agora lá na região sul, ficou em R$ 45,30 a saca de 50 quilos, aumento de 12%. Feijão passou a R$ 116,75, o preço mínimo de uma saca de 60 quilos, reajustado em 22%. Para o leite, o aumento médio foi de 29%, passando a R$ 1,48 por litro nas regiões Sudeste e Sul e R$ 1,34 por litro para a região Centro-Oeste. O milho teve preço mínimo reajustado em 23,5%, definido em R$ 31,34, uma saca de 60 quilos, para as regiões Centro-Oeste, exceto o Mato Grosso. Sudeste e Sul tiveram reajuste de 25,8, uma saca de 60 quilos, para o Mato Grosso e Rondônia. Para a região Nordeste, o preço médio do milho está em R$ 35,43, exceto os estados da Bahia, Maranhão e Piauí, que ficaram com 28,2% também a saca. O preço mínimo da soja teve aumento de 22%, ficando em R$ 55,00 a saca de 60 quilos. Quanto aos preços mínimos para sementes, os reajustes acompanharam aqueles aplicados aos grãos. Os preços mínimos representam um seguro
de preços do governo a custo zero para o produtor. Caso as cotações de mercado caiam abaixo do preço mínimo, são acionados os instrumentos da política de garantia de preços mínimos, seja com aquisições por meio de aquisição do governo federal, a AGF, ou pagamento compensatório correspondendo à diferença entre o mínimo e o preço de mercado. Além disso, tem o papel de ser um dos balizadores do volume de recursos concedidos pelos agentes financeiros aos mutuários. Os preços mínimos para borracha, cacau e leite começam a vigorar, ou já começaram a vigorar desde o dia 1º de julho, e para os demais produtos, de acordo com o calendário de colheita das culturas. No acumulado do primeiro semestre deste ano, em comparação ao igual período do ano anterior, as exportações brasileiras cresceram 35,8% e somaram 133 bilhões de dólares. Enquanto isso, as importações cresceram 26% e totalizaram 99 bilhões de dólares. E como consequência destes resultados, a balança comercial apresentou um superávit de 37,5 bilhões de dólares, com crescimento de 68%, segundo dados divulgados agora na semana passada. O agronegócio apresentou um crescimento de 28,2% nas exportações, que somaram aí 32 bilhões de dólares. E segundo esse relatório, essa conjuntura de crescimento nas exportações, ela foi influenciada pelo crescimento das vendas nos seguintes produtos: café não torrado cresceu 20%, soja cresceu 28% e algodão cresceu 41%. E agora você vai ficar com o comentário da Scott Consultoria. Confira. Olá a todos, eu sou Felipe Fabris, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E hoje nós vamos falar um pouquinho do mercado do boi gordo, do mercado de reposição nessa virada de mês entre junho e julho aí de 2021. Bom, os mercados, tanto do boi gordo quanto de reposição, trabalharam calmos aí na última semana do mês, nessa virada de mês, considerando aí no mercado do boi gordo a Praça de São Paulo como referência, as cotações do boi, da vaca e da novilha gordos aí trabalharam a segunda quinzena de junho praticamente estáveis e abriram julho também nessa situação aí de preços estáveis, sendo negociados hoje em R$ 317,00 para o boi gordo, R$ 294,00 para a vaca gorda e R$ 310,00 para a novilha gorda, considerando aí preços brutos e a prazo. A virada de mês e aí a expectativa do aumento pela demanda de carne bovina até o momento não foi sentido no mercado do boi gordo e o consumo e escoamento de carne bovina seguem lentos, mantendo as cotações aí em preços estáveis. No mercado de reposição, os negócios estiveram calmos aí na última semana de junho e agora no início de julho, considerando aí a média de todos os estados monitorados pela Scott Consultoria entre machos e fêmeas anelorados, nós tivemos um recuo de 0,2% nesta última semana aí do mês e o cenário mais frouxo ele acabou acontecendo por conta de uma associação de dois fatores essenciais. Uma sutil melhora na oferta, já com as pastagens perdendo qualidade em boa parte das praças pecuárias, né? Então a capacidade de suporte declinando em geral aí ao longo do Brasil e uma pressão de baixa aí por parte dos compradores junto a esse momento de maior dificuldade de manutenção dos animais no pasto. Porém, em geral, aí o cenário do mercado de reposição ainda é de oferta enxuta, o que limita que essa pressão de baixa aí pelos compradores acabe ganhando força. Tá? Então, para a primeira semana de julho, a expectativa fica aí que com o início de mês e uma firmeza maior no mercado do boi gordo, nós tenhamos aí um aumento da busca por animais de reposição e isso acabe somado a uma oferta ainda curta de animais de reposição, levando aí a uma nova sustentação das cotações. Cabe agora ficar de olho no mercado e ver como é que vai ser o comportamento nos próximos dias. Obrigado a todos e até a próxima. E depois do intervalo nós vamos falar sobre valorização dos produtos lácteos e vamos falar também sobre a influência de uma boa alimentação contra a Covid-19. O programa Agronegócio volta depois do intervalo.
Participe das promoções do Super Fim de Semana 99. Ligue 3221-9950 e concorra a prêmios na Roleta da Sorte. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento: mude já para a região do desenvolvimento. Loteamento Aparecida Parque. Uma música, para ser perfeita, precisa de compasso. Está no tempo certo. Ou seja, precisa da matemática. E esse é o tema da 16ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas. Música e Matemática. As provas da primeira fase serão de 28 de junho a 3 de agosto. Saiba mais em obmep.org.br. E se a matemática é música para os seus ouvidos, participe! Você precisa de tratamento odontológico? A rede de clínicas Odonto Mais Dentistas é o lugar certo. Corpo clínico especializado atuando em todas as áreas da odontologia para transformar o seu sorriso. Novas tecnologias em aparelho ortodôntico, implante dentário, próteses, entre outros tratamentos. Temos unidades em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Catalão e Anápolis. Odonto Mais Dentistas, fazendo mais pelo seu sorriso. Acesse nossas redes sociais. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. O movimento de valorização dos produtos lácteos, que foi iniciado em maio, se manteve também no mês de junho, segundo o Centro de Inteligência do Leite da Embrapa Gado de Leite. No mês, as valorizações ocorreram no queijo mussarela e também no leite Spot, com alta de 17% sobre o mês anterior. Na comparação com junho de 2020, a mussarela subiu 35% e o leite Spot 22%. Já o leite em pó subiu 26%. O mercado Spot registrou alta importante devido ao período da entre-safra e à própria valorização do queijo mussarela. Já o leite de caixinha, o leite UHT, também teve boa valorização com um aumento de 9% na comparação mensal. Nos últimos dias, as cotações do leite UHT, eles perderam força em função de uma demanda mais retraída. Em comparação com junho do ano passado, a alta do produto foi de 16%. O litro que custava R$ 3,07, hoje está na casa de R$ 3,55 ou mais. E agora eu vou conversar com a nutricionista Carolina Chaveiro da Silva. Ela é especialista em nutrição esportiva, ela é especialista em várias modalidades de nutrição e nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito interessante. Nós vamos falar sobre hábitos saudáveis que podem ajudar a combater a Covid-19. Doutora Carolina Chaveiro da Silva, bom dia. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa, para falar aí de um tema interessantíssimo, né? Que é a Covid e a saúde, né? O bem-estar da pessoa, como é que ela está? É isso mesmo? É isso mesmo. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. A gente está num tema super atual, né? Covid-19. E o que mais está implicando na questão da saúde atualmente, Antônio, é a questão realmente de, principalmente, jovens obesos ou com sobrepeso que estão sendo internados ou tendo maiores complicações devido a essa questão desse aumento de gordura corporal.
E a obesidade nada mais é do que o aumento de gordura localizada no corpo. Então, a gente tem alguns mecanismos voltados também para a nutrição que pode minimizar o agravamento dessa Covid-19. Bom, então quem tiver aí mais cheinho, pode tomar cuidado? É melhor tomar cuidado? Exatamente. Mais cuidado ainda. Isso. O obeso ou quem tem sobrepeso, ele já é um grupo de risco. E por que isso? Normalmente, as pessoas que têm esse acúmulo de gordura um pouco mais do que deveria ter, que a gente considera aí um IMC de acima 30, igual ou acima de 30, né? Ele tem maior probabilidade a doenças inflamatórias, ou seja, o corpo ele já está muito inflamado. O que é um corpo muito inflamado? Ele tem a maior probabilidade de gerar uma diabetes, um triglicérides, um colesterol alterado. Então, as células do seu corpo já estão mais ou menos danificadas. Quer dizer, no geral, nós podemos dizer o seguinte, que a pessoa que está um pouco acima do peso pode começar a se preocupar mais do que uma pessoa que está em condição normal. Isso mesmo, Antônio. Todas essas doenças, todas essas patologias, né, que são doenças não transmissíveis, que eu acabei de citar, diabetes, colesterol alto, pressão alta, elas potencializam a Covid justamente por esse processo inflamatório que tem no corpo. Ou seja, as células elas ficam doentes e a Covid já é uma doença, já é um vírus que ele deixa o corpo ainda mais inflamado. Então, quando a gente junta dois fatores que intensificam essa inflamação, a pessoa pode ter mais danos, seja na questão renal, seja na questão respiratória, seja na questão cardiovascular. Então, juntando esses dois fatores, obesidade, pessoas acima do peso e a Covid, que é outro processo que inflama todas as células do corpo, gerando aí uma embolia pulmonar, gerando uma questão da parte renal. O rim realmente ele diminui a sua função glomerular e isso pode agravar os casos dessas pessoas. Foi feito um estudo, Antônio, com 150 pacientes e desses 150 pacientes, 12% tiveram uma agravação no caso da Covid devido ao sobrepeso e à obesidade. Bom, não significa dizer que entre aspas, o magrelinho também não pega Covid? Pega. Quer dizer, todo mundo está sujeito, mas, com todo respeito, o gordinho, o mais cheinho, esse então, a probabilidade é maior e a consequência é mais danosa. Agora, como é que uma pessoa sabe quando ela está assim, com sobrepeso? Não é... Eu tenho 1,72 m, por exemplo, estou pesando 88 quilos. Quer dizer, como é que eu sei se eu estou acima, abaixo, estou na média? Como é que faz? Esse IMC, Antônio, é justamente calculado através do peso e a altura ao quadrado. Então, você vai pegar seu peso e dividir pela altura ao quadrado, ou seja, multiplicar a altura 2 vezes. Quer dizer, eu pego a altura, 1,72 m vezes 1,72 m, certo, ao quadrado, e divide... Aí você pega o peso e divide por esse resultado da altura. O resultado dessa divisão vai dar uma numeração. Então, vai dar 25,8, 30. A partir do momento que esse resultado der acima de 24,9, a pessoa já está com sobrepeso ou obesidade. Então, é onde que ela tem que começar a ficar de olho. A gente também tem outros parâmetros com exames laboratoriais ou exames através da estrutura corporal, que é através da bioimpedância ou pelo DEXA. Então, são 2 aparelhos que a gente consegue realmente ter esse parâmetro de gordura corporal. E um ponto muito importante que a gente tem que notar, Antônio, é o que todo mundo está sujeito, igual o senhor falou, à questão de pegar a Covid. Só que pessoas acima do peso, com obesidade, elas têm uma imunidade um pouco diminuída. E como que a gente faz para aumentar essa imunidade, né? Através da alimentação
alimentação, a questão da ingestão de água, ela tem que ser totalmente adequada. Mas quanto eu vou beber de água? Você vai pegar seu peso e multiplicar por um fator do Ministério da Saúde, que é 35. O resultado é a quantidade realmente de água que você tem que ingerir ao longo do dia. Outro ponto muito importante, a partir do momento que a pessoa começar a ingerir um pouquinho mais de alimentos que contenham zinco e magnésio, como por exemplo, amendoim, feijão, todas as oleaginosas que a gente tem no mercado, castanha, ela consegue já atingir a quantidade de zinco no corpo. Então é uma outra alternativa. Diminuir quantidade de produtos com alta quantidade de açúcar e alta quantidade de gordura, como por exemplo os processados. Dar a maior opção de alimentos in natura, de vegetais, de folhagens, de realmente o arroz, a comida realmente mais caseira. A gente consegue ter o aumento dessa imunidade. Lógico que a imunidade ela não é aumentada do dia para a noite. São processos que você tem que ir fazendo e colocar realmente na rotina para ir minimizando os efeitos aí desse processo da baixa imunidade no corpo. Bom, de maneira geral, todos nós, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, está vivendo essa pandemia bem de perto e todos nós sabemos que a coisa é muito séria. Esse vírus ele é violento e, por incrível que pareça, parece que a maioria das pessoas está pagando para ver se realmente a coisa é complicada. E pode ter certeza absoluta que é. Agora, nós também não vamos conseguir erradicar isso só com a vacina. Eu acho que a partir de agora a gente também tem que ter uma série de cuidados. Pode ter certeza absoluta, não é, vamos dizer, você está com muita frescura. Não, não é nada disso. É que a hora que a coisa pegar, pode complicar. Cada organismo reage de um jeito, cada caso é um caso, e agora a gente tem uma série de variáveis aí desse vírus, né? Então, eu acho que todo cuidado é pouco. Uma boa alimentação, muita coisa, muita verdura, né, Carolina? Até a questão da prática de atividade física, Antônio. A atividade física que entra como hábito saudável, ela também minimiza as questões de agravamento da Covid. Por quê? Porque a atividade física, ela melhora a parte do trato respiratório. Então, uma pessoa que ela treina, não há necessidade de treinar todos os dias ou treinar tão intenso, mas uma atividade física de 3 a 4 vezes na semana, pelo menos de 30 a 40 minutos, já consegue fortalecer tanto a parte cardiorrespiratória quanto a parte da imunidade, que são fatores primordiais para também minimizar o agravamento dos sintomas da Covid. Outro estudo que foi feito foi justamente esse. Pessoas que têm hábitos mais saudáveis, tanto voltado para a alimentação quanto voltado para a atividade física, diminui em 30 a 35% o agravamento das doenças. Pegar, pode pegar. O atleta, quem não é atlético, o atleta, o magrinho, o gordinho, quer dizer, todo mundo está sujeito. Mas quem tiver um organismo um pouco melhor, provavelmente esse vírus vai bater de frente com um corpo saudável e vai sentir mais dificuldade em prejudicar a pessoa. Exatamente. Bom, eu conversei com a doutora Carolina Xavier da Silva, nutricionista, e nós falamos aí sobre hábitos saudáveis que podem ajudar a combater a Covid. Se você quiser conversar com a doutora Carolina, tem o Instagram dela, é @NutriCarolChaveiro. Ou então pelo telefone, que é o 62 98220 4525. Liga para ela, tira dúvida, tal, bate um papo. É muito bom isso aí. Doutora Carolina, mais uma vez, obrigado pela presença no nosso programa. Muito obrigado mesmo, um tema muito interessante. E as portas do nosso programa estarão sempre abertas aí quando a senhora quiser, ok? Obrigada e bom dia. Bom dia. Bom, e o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia. Logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto.